E aí, gente, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Então, na verdade esse materialzinho aí, ele vai topicalizar alguns conteúdos que nós já vimos, né? Dentro das escolas já estudadas, que no caso antecede o naturalismo, que é o nosso conteúdo básico da nossa aula, mas vou dar um feedback para vocês a respeito do que seja esse naturalismo, lembrando que dentro desse contexto naturalista, nós temos 3 grandes escolas que norteiam um processo, na verdade, contra a estagnação romântica. Por que estagnação? Porque, na verdade, o romantismo, quando ele surge, né, ele vem de extrema importância, com extrema relevância para o nosso contexto social, porém com algumas pendências sociais, com algumas pendências intelectuais também. Uma vez que ele não prioriza, ele não vai, na verdade, legitimar a utilização de uma linguagem, uma preocupação com a clareza ou então com sobriedade de palavras. Ele vem com uma proposta extremamente idealizada, extremamente alegórica destas percepções do texto, como também de outras manifestações artísticas, como relacionadas à pintura, à escultura, à própria música. E lembrando que esse próprio romantismo é justamente a ascensão dessa burguesia, a ápice de uma classe social que queria ser reconhecida e ser vista dentro das próprias manifestações literárias, pautadas e produzidas, que até então ela não era eleita, ela não era, na verdade, fornecida desta forma. Nós temos um parâmetro muito forte, muito grande, voltado para essa prática que era para a aristocracia. Então toda a produção literária, toda a manifestação artística era muito pautada, muito voltada, muito direcionada para essa aristocracia. Mas voltando, né, vindo um pouquinho mais à frente, essa questão da burguesia, ela assume, né, no finalzinho do século XVIII e passa todo o século XIX produzindo manifestações artísticas que a representem. E no finalzinho desse século XIX, já nos anos de 1881, então as 2 últimas décadas do século XIX, nós temos vários panoramas acontecendo. O Brasil passa por grandes problemas sociais, grandes transformações políticas, grandes transformações sociais. Isso inicia em 1850, com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, né, que é o primeiro grande passo para as grandes manifestações relacionadas à prática da própria abolição, culminando em 1888 com a Lei Áurea, né, e a fragmentação total de uma sociedade que até então estava presa ao modelo escravocrata. E o que a literatura tem com isso? Tudo. Absolutamente tudo. Até porque é a partir desse pensamento, dessa percepção, que nós temos aí, de fato, a representação, a recriação dessa realidade. Surge em meio a grandes panoramas sociais, autores que representarão, né, de fato, as angústias, as mazelas e os pensamentos dessa sociedade tão modificada e tão constante dentro de um panorama real. Tá? Então nós temos 3 grandes escolas, como falei para vocês, que norteiam esse processo. Tá? Realismo, em 1881. Temos aí na década de 80 o naturalismo e já na década de 90 do século XIX temos aí o parnasianismo também sendo produzido. Dentre as escolas literárias, eu tenho que ter em mente que essas 3 grandes escolas se colocaram realmente contra esse sistema idealizado, hiperbolizado, que foi o romantismo de fato, né? E essas escolas se colocaram a favor de um processo social de extrema importância, de extrema reflexão. Temos que observar que essa sociedade, ela já não corresponde a esse processo de idealização postado, palavra tão atual e utilizada sem problema algum de maneira do século XIX. Então o modo de vida postado, a experiência postada, os anseios postados por esta burguesia já não corresponde a esses mesmos anseios, este mesmo modo de vida e a realidade do finalzinho do século XIX. Temos aí em 88 a abolição, em 89 a proclamação e uma sociedade extremamente fragmentada em busca de acertos. E a literatura ela serve para isso. Dentro desse quadro geral eu tenho o realismo com uma percepção extremamente objetiva, assim como o naturalismo, assim também como o parnasianismo. Dentro dessas 3 grandes estéticas que se colocam contra o sistema subjetivo e idealizativo
da prática romântica, eu tenho o naturalismo com uma análise extremamente patológica, diferente do realismo com uma análise extremamente psicológica, enquanto o realismo observa essa sociedade de cima, não inserido, não presente nesse contexto social, eu tenho o naturalismo inserido nesse contexto social, o naturalismo presente nesse processo de marginalização, falando sobre esse processo de exclusão tão presente dentro de uma sociedade do finalzinho do século XIX. Quando o grande advento dessa sociedade, desse patriarcalismo que ficará muito presente já a partir de 1894, com a República Café com Leite, e isso será realmente muito reverenciado pela prática parnasiana. Nós temos, de fato, o romantismo entrando em um processo real de decadência, apesar do grande processo de democratização que o romantismo lhe oferece, essa democratização textual, essa percepção desse texto de maneira extremamente acessível, e a partir do realismo com Machado de Assis, depois com Aloísio e posteriormente com a tríade parnasiana, fazendo com que esses textos, na verdade, retornem um pouco o processo de elitização, a preocupação com a linguagem, a preocupação realmente com a ordem do próprio texto e o contexto apresentado. Mas, de fato, independente das três escolas, elas sempre dividirão o mesmo pensamento: ser e estar contra a tudo aquilo que era programado, projetado pela própria escola romântica. Então, nossos slides aí para frente, eles terão essa noção da prática naturalista com uma análise patológica. Vamos observar o que são essas teorias, o que é esse romance de tese até então, dessa teoria que precisaria ser comprovada dentro de um contexto. Então, há necessidade real desse contexto, há necessidade desse estudo. Então, a literatura naturalista não é uma literatura extremamente despreocupada, não. Ela é uma literatura preocupada com base em teorias científicas, por isso os romances de teses, ok? Além disso, os personagens inseridos em contextos extremamente racionais, diários, sem a idealização, sem a hiperbolização da prática romântica. Então teremos dois grandes pontos a serem analisados e pautados, mas não se esqueçam, sempre refletindo o contexto dessa sociedade, sempre planejando essa sociedade de maneira extremamente marginalizada, que é o que restou após um grande excesso de uma burguesia, dessa burguesia ao longo desse século XIX. Ok, gente? Vamos lá então?